quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 1. Nós vamos ler os primeiros versículos, ou melhor, os 18 versículos desse capítulo de número 1. Amém? Eclesiastes, capítulo de número 1. Eclesiastes fica depois de Salmo, depois de Provérbios. Logo após Provérbios. Amém? Salmos está bem no meio da Bíblia. Se você abrir no meio assim, vai entrar. Abrir no livro de Salmos. Depois é só girar as páginas, ou melhor. Acharam? Todos acharam? Eclesiastes, capítulo de número 1. Versículo de 1 a 18. O texto bíblico diz assim, eu vou ler na Nova Versão Internacional. As palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr, ou para lá voltam a correr, todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja isto, é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que virem depois deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Meu Deus, me ajuda, Senhor, esta noite a abrir esse texto, a tirar lições preciosas daqui para aplicar em nossas vidas. Me ajuda, Salvador, e que enquanto pregamos, o Teu Espírito Santo possa aplicar nos corações aqui toda a Tua palavra, Jesus, de forma que possamos sair daqui hoje abençoados, sairmos daqui enriquecidos pela sabedoria da Tua palavra. Capacita-me com unção, com inteligência, com, Senhor, uma mente que flua a orientação do Teu Espírito. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Por favor, queira tomar o seu lugar e sentir-se cômodo, por gentileza. Buscando sentido para a vida.
que é que estamos fazendo com as nossas vidas? Eu gostaria que você, durante alguns minutos, pensasse sobre isso. O grande drama da humanidade consiste em saber o porquê queremos ter respostas. Por que as pessoas morrem de uma maneira tão estúpida? Por que as pessoas matam de uma maneira tão estúpida? Que sentido tem a vida? Uma vida de uma criança que, por exemplo, faleceu hoje. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque nós sabemos que no Brasil morrem centenas de crianças todos os dias. 21 mil crianças morreram por dia no mundo antes de completar 5 anos de idade. Isso no ano de 2010. São quase 15 crianças morrendo por minuto. Quantas crianças morreram de fome, vítimas da diarreia e de outras doenças? Doenças essas que, infelizmente, principalmente nos países mais pobres, ainda não foram erradicadas. Crianças sem nome, sem rosto, sem futuro. E a pergunta continua, mas o que é a vida, pastor? Por que é que tem gente que se esforça para ser a rainha de uma quermesse e quando perde, começa a chorar? Por que é que tem gente que dá a vida para ser prefeito de uma cidadezinha do interior? Por que é que as pessoas brigam por causa de um jogo de futebol? Seja na várzea, seja na quadra, no fundo do quintal. Jogo este que pretensamente teria como alvo divertir, mas muitas vezes acaba em briga. Por que é que nos sentimos diminuídos quando o padrão, ou melhor, quando o patrão passa por nós e não nos cumprimenta? Há pessoas que ficam tristes. Fulano passou por mim. E eu, particularmente, não sou seu patrão, mas o pastor, às vezes, tem uma posição em que as pessoas gostariam sempre que ele estivesse ouvindo e vendo tudo. E, às vezes, nós estamos focados em determinados pensamentos, em determinadas coisas, e não percebemos que as pessoas passaram por nós e sorriram. Não percebemos, eu então que sou distraído, eu preciso, a minha esposa está sempre me corrigindo. Ari, fulano sorriu para você. Ari, essa cara está muito feia, melhora. E eu estou aqui com as minhas guerras na minha cabeça e não estou prestando atenção nas coisas que estão ao meu redor. E às vezes as pessoas, por não saber disso, interpretam mal. Pô, pastor, estúpido, grosseiro, passou por mim e nem me cumprimentou. Por que é que compramos roupas mais caras em uma loja que tem um nome famoso? A gente às vezes sabe que aquela roupa, se procurarmos um pouco, ela vai estar mais barata numa outra loja. Mas só por causa do nome da loja nós compramos a roupa. Por que é que quando nós nos sentimos aviltados, injustiçados, nós gritamos, nós reclamamos? Porque queremos, de alguma maneira, dizer que a vida tem um sentido, que vale a pena viver, que a nossa vida não é vã. É por isso que as pessoas esculpem o corpo na academia, dia após dia, semana após semana, para se convencer de que vale a pena viver, que a vida não é vã. Por isso que nós estudamos muito para dizer que a vida vale a pena. É por isso que nós aprendemos etiquetas, boas maneiras na mesa, educação. É uma forma de dizer, olha, a vida vale a pena, não é vã. Por isso que nós construímos boas famílias.
Por isso nós trabalhamos feito condenados de madrugada, durante o dia até a noite. Por isso nós namoramos, casamos, por isso escrevemos, por isso queremos conhecer Deus. Mas por que fazemos tudo isso? Meus queridos irmãos, para termos respostas às mais intrigantes de todas as perguntas. E qual é a resposta, pastor, para a maior de todas as perguntas? Será que a vida faz sentido? Há algum propósito na vida? Será que vale a pena continuar lutando? Será que nós somos apenas produto do acaso? Somos apenas uma mera coincidência cósmica em que os elementos da genética cósmica, astronômica, de alguma forma deram certo e aí nós passamos a existir? Será que nós somos produtos de uma grande loteria? Será que existe desígnio na vida? São essas as grandes questões deste texto que nós lemos. Salomão, inquieto, preocupado com essas perguntas. Salomão é o autor desse livro. Embora o seu nome não apareça aqui como autor, mas no texto e no contexto nós percebemos que se trata de Salomão. E ele escreve este livro para responder todas essas inquietações. Inquietações que estão na nossa mente, na nossa alma. A verdade é que quando nós vemos uma chacina, um crime bárbaro, um acidente sem propósito, um carro que vira, a pessoa bate com a cabeça e morre. E aí a gente fica sem alento e pergunta, meu Deus, essa pessoa tinha tantos planos, tinha tantos projetos, e agora veio a morte e a levou de uma hora para outra. Por que é que existe tanta sede no ser humano para que a gente venha dar certo? Por que é que nós lutamos para sermos mais bonitos? As mulheres pintam seus cabelos de loiro, porque há uma ideia de que as loiras são mais bonitas. Eu discordo. E aí as mulheres, na tentativa de ficarem e serem bonitas, principalmente depois dos 45 anos, todas elas vão ficando loiras aos poucos. Por que é que nós pintamos o cabelo, irmão? Não deixamos para ficar branco? Mesmo carecas. E aí a moda muda. Agora o que está na moda é cabelo ruivo. E todo mundo fica ruivo. Por que é que tudo isso acontece? E às vezes eu olho determinadas pessoas, determinados jovens, que Deus deu a eles cabelos. São cabeludos. E eles vão no barbeiro e cortam, ficam careca, Roberto. Passa a máquina no cabelo e transforma a sua cabeça na cabeça de um moicano, um índio, que viveu lá nas terras da América do Norte, feios, horrorosos, mas eles gostam e acham que aquilo é bonito. E esse é o meu desespero, porque vocês não querem, cabelo poderia doar para nós, não é assim, Roberto? Nós ficaríamos felizes da vida. Eu, ele e outros carecas mais, que eu estou vendo aqui o brilho. Queridos, a palavra Eclesiastes significa pregador.
E o pregador, no sentido daquele que reúne as pessoas, não para pregar, mas para pensarem. É mais ou menos o que está acontecendo aqui às segundas-feiras, às 7h30 da noite, e muita gente está perdendo. Nós temos uma reunião de homens aqui às 19h30, onde nós nos reunimos para pensar. Nós não cantamos um hino, nós não fazemos orações. Até oramos para começar, porque crente, qualquer coisa para começar, ora, né? Mas não é um culto que acontece aqui de homens, é uma reunião onde nós homens paramos. No período de 19h30 até as 21h, nós pensamos, por incrível que pareça. Pensamos em como melhor viver a vida, como ser uma pessoa melhor para as nossas esposas, para os nossos filhos, para a nossa família, para a sociedade. E o pregador aqui nesse texto, ele não quer dizer que ele está pregando por um grupo de pessoas sentadas, bem acomodadas como esta noite, mas é um grupo de pessoas que se sentam. E alguém então toma a palavra e diz alguma coisa, e em cima desta coisa que foi dita, as pessoas pensam, raciocinam, discutem. E o livro de Eclesiastes é um livro cru, como cru é a vida. E se você é uma dessas pessoas, como eu posso dizer, gasosas, que gosta muito de gritinhos, que gosta muito de chavões, talvez esse não seja o seu livro predileto, porque esse é um livro que chama as pessoas a olharem para a vida de uma maneira real, de uma maneira concreta. E às vezes esse olhar chega a ser meio mórbido. Segundo uma tradição hebraica, este livro foi escrito quando Salomão já era idoso, quando ele, já com seus mais de 65 anos de idade, ele olha para trás e ele faz um balanço da vida dele, da vida das pessoas que ele conhece. E aí ele começa a chegar a algumas conclusões. Ele quer alertar o povo que a vida é breve, é muito curta. E aí ele dá o nome deste livro de pregador, porque ele quer que as pessoas pensem. Ele quer alertar as pessoas sobre, não a longevidade, não, mas sobre a brevidade da vida. A pensar no que é que você está fazendo com a sua vida, no tempo que nós estamos gastando, e tempo, às vezes, com coisas tão tolas, tão bestas, tão idiotas, tão pequenas. E a vida é alguma coisa que passa. É o tempo que vai e não volta mais. Uma vez que vivemos o dia 30 de setembro de 2012, nunca mais poderemos viver esse dia. Se você acertou, ótimo. Se você viveu momentos de emoções, parabéns. Mas se você não soube aproveitar esse dia, se você não soube aproveitar a presença dos seus amigos, a presença de Deus. Ah, pastor, mas Deus pode se manifestar amanhã outra vez. Querido, se Deus se manifestar amanhã, vai ser de um outro jeito, de uma outra maneira, como hoje foi especial. E é por isso que marca as nossas vidas. Porque Deus se manifesta, às vezes, em reuniões e momentos muito específicos, de maneira especiais, e depois jamais será igual. Como pregador, eu às vezes prego uma mensagem aqui ou acolá, a mesma mensagem em vários lugares. Até porque eu não sou uma fábrica de mensagens, e como eu estou pregando em uma outra igreja, às vezes sinto direção de pregar uma mensagem que já preguei, que já conheço. Interessante, nunca é igual. Os resultados são sempre diferentes. Lugares que eu preguei, houve uma manifestação de Deus, em outros lugares a minha vontade era sair correndo. Não houve retorno. Mas o que é? Dias diferentes, pessoas diferentes, circunstâncias diferentes, pensamentos diferentes.
O pregador está querendo nos alertar sobre essa brevidade. E que nós precisamos, com sabedoria de Deus, administrar bem esses dias que nós estamos vivendo. Ele quer mostrar que a vida muitas vezes não tem sentido. Ele fala da inutilidade de sermos megalomaníacos. Ele quer mostrar a insipidez de viver em busca da própria sabedoria. Ele quer mostrar às pessoas a fadiga do trabalho, que a alegria é temporária, que a riqueza é incerta, que a beleza é um vácuo. A vacuidade da beleza. Ele quer mostrar a ingratidão do tempo. É um livro que mostra que existe uma aleatoriedade nos processos da vida. Existem, sim, pessoas mais e menos afortunadas. Esse livro é um livro que fala da crueldade da morte. Note, eu não sei se você fechou a Bíblia, mas se você fechou, mantenha ela aberta, por favor. Note que o livro tem uma introdução que vai dar o tom de todo o resto do livro. Qual é a introdução desse livro? Qual é o mote desse livro? Mote significa direção. Qual é a direção desse livro? O autor quer dar a peça ao livro que ele escreve e ele quer dar uma direção. Por exemplo, William Shakespeare, ele queria dizer, quando escreveu uma de suas peças, ser ou não ser, e ele queria tratar sobre o ser, sobre o não ser. O mesmo William Shakespeare, ele tem um outro momento em que ele fala sobre o reino da Dinamarca. Ele diz, há alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. E ele quer trabalhar sobre esse tema na sua peça. No caso aqui, a frase que vai permear o restante deste livro é justamente essa. A vaidade. Vaidade de vaidade. E isso está aí no versículo de número 2. Nós começamos o livro no versículo de número 1, falando sobre as palavras do mestre, o filho de Davi, rei de Jerusalém. E aí no versículo 2 ele diz que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Em algumas versões ele diz assim, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Agora, é importante que você entenda uma coisa. Apague da sua mente esse conceito que nós temos de vaidade na nossa cultura. Não é o que ele está querendo dizer aqui. O que é uma pessoa vaidosa? Na nossa cultura, uma pessoa que gosta de se ajeitar, de se arrumar. Arrumar a sua roupa, está sempre combinando com as cores. Coloca um perfume. O brinco, os detalhes, o colar. Tem a ver com alguma outra coisa, porque eu não sou muito envolvido com isso, até porque eu sou homem, irmãos. Mas as mulheres, elas sabem quando vão usar um colar de pérola, quando vão usar um cordão de ouro, quando vão usar um cordão de prata, e o anel tem que combinar com não sei o quê, com a pulseira, com o brinco. Isso nós aqui na nossa cultura chamamos de uma pessoa vaidosa. Mas no texto, vaidade não significa isso. Cuidar-se, querer sempre apresentar-se de uma forma bem. Não, vaidade aqui no texto significa oco, significa vazio, significa ilusão. Porque o que é uma ilusão? É virtual. É alguma coisa que não existe, que você trabalhou, botou a escada na parede, subiu, quando chegou lá em cima descobriu que botou a escada na parede errada. Vácuo, ilusão. E aqui nesse livro, meus irmãos, ele vai dar o tom do livro. E aqui nesse capítulo ele vai dar o tom do livro.
tudo que vai acontecer no restante do livro, ele dá o tom aí no capítulo 1. E ele diz que a vida é como um sopro. E ele diz que a vida é oca, que ela é transitória, que ela é frágil. Ele quer dizer vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Por que ele usa em uma só frase várias vezes a palavra vaidade? Porque no hebraico, meus irmãos, não existe superlativos. E o superlativo aqui na nossa língua, no português, como, por exemplo, rico, riquíssimo, não é verdade? Magro, magérrimo, não é assim? A gente usa o superlativo aqui sem nenhum problema, mas lá no hebraico não há superlativos. A forma que ele encontrou para expressar o superlativo de vaidade, de passageiro, de oco, é repetir 2 vezes a mesma palavra. Vaidade de vaidade. O que é a vida? A vida é como um sopro, a vida é como um nada, a vida é como um cisco. Mas por que, pastor, que a vida é como um nada? Porque sempre que morremos, ou alguém morreu que nós conhecemos, nós ficamos assim com esse sentimento. Que sentimento, pastor? Tão jovem, tão novo, tinha um projeto e ficou inacabado. E isso acontece sempre, não importa a idade. Se a pessoa é jovem, é um adolescente, uma criança, ou se ele já tem já entrou na sua fase idosa, poderia viver um pouco mais, tinha tantos sonhos, tinha tantos projetos. Não importa se ele tem 5 anos, 60 anos ou 90 anos. Recebemos a morte. E o nosso projeto de vida é interrompido. E nós ficamos com essa sensação de vazio. Porque a nossa vida é sempre uma busca para dar sentido à própria vida. E aí ele chega à conclusão que tudo é nada, é um sopro. Ele quer dizer que nós somos muito rápidos, somos transitórios, passamos rapidamente. Todos nós vivemos e passamos pela fase de adolescência. E a fase da adolescência, ela passa muito mais rápido do que nós pensamos. Quando a gente se dá conta, já é jovem e já está caminhando para os seus 25, 27, 30 anos de idade. A vida é um sopro transitório. Não é um sopro longo. Não. É um sopro rápido. Ainda ontem, você tem mente, você tem memória. E você puxa das suas memórias. E você se lembra de momentos que você viveu na sua adolescência que marcou a sua vida. E você, por isso, está tão perto na sua mente, você se acha jovem. O seu corpo às vezes não responde mais, mas a sua mente às vezes é enganada. E leva o seu corpo às vezes a pensar que pode fazer como fazia antigamente. Mas logo descobrimos que o tempo passou. Que já não temos o mesmo pique. Que nos cansamos com rapidez. Que qualquer coisa nos faz ficar ofegantes. E dependendo do tipo de vida que levamos, qualquer coisa nos faz buscar uma cadeira para sentar. Por quê? Porque é tudo muito rápido. Porque a vida é passageira. Agora veja o versículo de número 3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol. Ele está dizendo aqui qual é o proveito que há na vida se ela é tão passageira. Para que
que se afadigar com a vida, se ela é tão passageira, se ela é tão rápida? Se nós nos cansamos tanto, por que é que nós nos desgastamos em um jogo de futebol bobo, se a vida é tão ligeira? Por que é que nós nos estressamos? Ficamos nervosos com o cônjuge, com o filho, com a filha, com o irmão, com a irmã. Eu fico às vezes pensando, por que é que eu falei da forma que falei? Eu poderia ter buscado uma outra palavra. Eu poderia ter feito uma cara mais amável. Por que é que eu fiquei com essa cara feia? E o pior, quanto mais feia fica a minha cara, mais ruga dá. Porque a ciência diz que eu movimento muito mais músculos do meu rosto quando eu fico sério do que quando eu estou sorrindo. Se a vida é tão ligeira, por que nós nos estressamos tanto? De manhã, de tarde, de noite, e ele pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Trabalho com que se afadiga. Por que se afadiga debaixo do sol? E a pergunta do pregador é a seguinte: aonde você quer chegar? Qual é o sentido que você quer dar à sua vida? Qual é o preço que você está pagando para levar esse estilo de vida que você leva? Quem você está sacrificando? O que é que você está sacrificando para chegar aonde você quer chegar? Por isso, o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, e versículo 26, ele faz a seguinte pergunta: pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha a pergunta que o Senhor Jesus está fazendo. Que, pois, aproveitará o homem? Qual é o proveito que você vai ter? Vai ganhar o mundo inteiro e vai perder a sua alma. Teve o tempo para viver. Houve uma oportunidade dos céus, de Deus, para que você nascesse. E é bom que você saiba que nada acontece debaixo deste céu por acaso. E se você nasceu, é porque existe um desígnio, existe um propósito. O problema é que às vezes nós não estamos atentos a esse propósito, a esse desígnio, e deixamos a vida escapar. E quando chega lá na frente, com os 65, 70, 80 anos de idade, você olha para trás. E o que você consegue ajuntar? Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja o versículo de número 4. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer aqui que a vida é tão rápida. Por que nós nos afadigamos tanto? Ele reforça o sentido de que somos transitórios. Eu me lembro de um fato interessante que ocorreu na minha família. Eu estava no sepultamento da minha avó, anos atrás. E, lógico, em todo sepultamento havia aquele sentimento de dor, de perda. A minha avó já tinha mais de 83 para 84 anos. E aí, você sabe que velório, né? As pessoas choram de um lado e riem de outro, né? É interessante como essas duas coisas acontecem no velório. Tem gente chorando aqui e tem gente contando caso engraçado aqui. Eu não sei por que as pessoas resolvem contar casos engraçados em velório. É incrível. E o pior é que são engraçados, você tem que ficar assim: ai meu Deus, eu não posso rir. E aí você sai disfarçando e vai fora, vai rir lá fora. E aí está aquele movimento. As minhas tias se juntaram em um determinado canto assim e disseram: mamãe foi embora. E pela lei da natureza, a próxima é você. E apontou para uma das minhas tias.
Ela era mais velha. Essa tia olhou para as demais e disse: o sangue de Jesus tem poder. E saiu se desconjurando e foi embora. E eu estava ali e me deu vontade de rir, porque elas, mesmo tristes, contaram, fizeram isso e começaram a... Geração vai, geração vem, somos meros peregrinos. Machado de Assis gostava de ler o livro de Eclesiastes. Ele diz assim: afinal, tudo passa, só a terra é firme. É um velho estribilho do Eclesiastes de que os rapazes mofam com muita razão. As gerações vêm e passam rapidamente. É muito rápido. A pergunta do pregador é a seguinte: se é tão rápido, o que é que eu devo fazer para aproveitar? Nesta rapidez, o que é que eu devo fazer para gozar mais? Para ser feliz? Para fazer feliz as pessoas? Veja o versículo 5, 6 e 7. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Ele ainda está nos falando, nesses versículos 5, 6, 7, que a terra, ela está presa a um ciclo. E não a um, mas a vários ciclos. E não importa o que aconteça, o sol vai se levantar, o sol vai se pôr, as chuvas virão, os rios se encherão, correrão para o mar, que nunca vai se encher, que outra vez leva o calor leva a água ao seu estado gasoso, e ele volta para chover sobre a terra, e outra vez encher os rios, e outra vez vai para o mar, e assim esse ciclo. E se a terra tem esse ciclo constante, diário, quanto mais nós que somos passageiros. O que ele quer dizer é o seguinte: ele quer dizer que a vida é transitória, que tudo é oco, que tudo passa rapidamente, que nós somos um sopro, que a terra permanece para sempre, mas ela também está presa a ciclos rígidos, controles, trilhos, o sol, o vento, os rios. Ninguém é absolutamente livre, mesmo a terra. Às vezes eu estou em alguma floresta, eu olho para a pedra da Gávea, eu olho para o Cristo, o monte, eu olho para o pão de açúcar e eu fico pensando, milhares de pessoas ao longo da história já passaram por aqui, já viram tudo isto e já se foram, já não estão mais aqui. Eu olho os prédios antigos da cidade e fico imaginando na década em 1910, em 1920, 1930, as pessoas passavam. Prédios antigos da cidade, da década de 30, de 40, eu fico olhando e disse, quantos já passaram por aqui e admiraram esta arquitetura? E já não estão mais aqui, mas ela está aí. O que Salomão está querendo dizer que mesmo a terra, mesmo aquilo que parece ser eterno, está preso, absolutamente preso a controles, a trilhos, a ciclos. Ninguém é absolutamente livre. Ninguém consegue impor sua vontade sempre. Por quê? Porque somos transitórios. E tudo acaba obedecendo a ciclos.
Então quem é você que luta para dar sentido à sua vida? Quem é você que luta para fazer a sua vida valer a pena? Querer que a sua vida seja totalmente independente? Você sempre acaba servindo alguém. E aí, é a grande questão desses versículos 5, 6 e 7. A quem é que nós vamos servir? A quem estaremos presos? Nessa nossa breve passagem, tão rápida, que nós não nos conformamos com ela, mas nesta breve passagem, já que nada está absolutamente livre, mas segue ciclos rígidos, trilhos. Nascemos, crescemos, nos tornamos adolescentes, jovens, alcançamos a meia-idade, nos tornamos idosos, e a expectativa do brasileiro hoje está em torno de 70, 75 anos de idade. E depois nos vamos. É muito rápido, mas nesse período, a quem você está preso? A quem você vai servir? No versículo de número 8, ele diz assim: todas as coisas trazem canseiras. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que ele quer dizer com isso aqui? Que mesmo nesta rapidez da vida, nós somos presos a alguma coisa. E o que, pastor? Você pode ler o texto outra vez? Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Desejos. Porque para onde olham os meus olhos? Para aquilo que eu desejo. Aonde estão os meus ouvidos? Para aquilo que eu desejo. E ele está dizendo o seguinte: nós somos presos aos nossos desejos. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém pode exprimir. O texto diz: os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Em outras palavras, somos seres desejantes, como dizem os psicólogos. Os ouvidos estão sempre querendo ouvir mais, e os olhos nunca se saciam, estão sempre querendo ver mais. O que ele está dizendo aqui é que nós nos afatigamos de tanto querermos, de tanto desejarmos, de tanto estarmos sempre querendo alguma coisa a mais. Alguma coisa que a gente não sabe bem o que é. Quem estuda sabe que nunca saberá tudo. Porque a gente sabe que quanto mais se estuda, mais percebemos que nada sabemos. Quem se esmera na perfeição ou com a perfeição musical, com a exatidão matemática, com a maximização dos lucros da empresa, com o rigor da justiça social, sabe que estamos sempre devedores. Somos sempre imperfeitos, nunca vamos chegar lá. Quem busca satisfação sexual, sabe que na próxima esquina há sempre uma possibilidade de um novo grau de maximizar o sexo. E parece que a sociedade vive em busca disso o tempo todo. Eu soube de um rapaz que se viciou em pornografia. E eu não vou citar nomes por uma questão ética. E ele disse: eu fui me aprofundando na pornografia com cenas cada vez mais fortes. Eu via coisas na pornografia que não me davam mais satisfação, excitação. Foi nesta hora que eu percebi que o meu desejo de mais, ver mais, de ir mais fundo, meio que perdeu sentido. Por quê?
quanto mais fundo eu ia, ele diz, eu comecei a penetrar nas áreas do bestialismo. Ou seja, ele começou em um patamar, mas ele queria mais. E ele continuou, e ele continuou, e ele continuou. E quando ele se deu conta, ele já estava se tornando uma besta humana. O sadomasoquismo. Cenas de taras, as mais horríveis possíveis. Ele via aquelas cenas, ele via aquelas loucuras. E aquilo já não despertava nele mais excitação. Então ele buscava mais. Então ele buscava mais. E o que Salomão está dizendo aqui, que os olhos nunca se saciam. Nem os ouvidos nunca se saciam. E a pergunta que ele se fez no final de tudo isso foi: o que é que eu vou precisar fazer mais para saciar os meus olhos? Para descedentar esta sede, que nunca se aplaca. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Nós somos seres desejantes. Estamos sempre desejando mais. Quem é que não se olha no espelho e não deseja ter um nariz menor? Não é preciso nem ser grande como o meu. Porque eu já me conformei com este. Não. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu até gosto. Porque é presença, né, irmão? Você chega e todo mundo chegou. Primeiro porque começa a faltar oxigênio na sala. E aí tem que se abrir as janelas, e, enfim, e vai por aí. Mas quem já não chegou diante do espelho e ficou olhando, essas rugas, se eu pudesse fazer isso. E aí estica daqui, e daqui, e puxa aqui para baixo, puxa para cima, depois solta, e volta tudo para o lugar. Se eu tivesse dinheiro para fazer uma plástica. Eu me lembro da Dercy Gonçalves. Morreu com 90 e tantos anos, esticadinha. Mas morreu. Qual a pessoa que não olha no espelho e diz, os meus músculos poderiam ser mais detalhados, mais talhados? Aquele tanquinho cheio de roupa, que de repente vai deixar de ficar cheio de roupa, vai começar a ficar com as... Quem não tem um carro que não pensa, poxa, esse carro podia sofrer um upgrade, podia melhorar, dar umas rodas, dar um farolzinho xenon, passar umas faixas aqui e acolá. Quem é que não tem uma joia, que não pensa em ter uma outra melhor? Você luta para comprar um relógio de ouro, e aí quando você consegue, bota o relógio de ouro, você diz, agora eu vou comprar uma pulseira. Aí você luta e compra a pulseira, depois agora eu vou comprar um cordão. Aí luta para comprar um cordão, e trabalha, e aí compra o cordão. Não, mas agora eu quero um anel. E aí você luta. E quando você chega, se dá conta, você já tem 73 anos, você tem anel, tem pulseira, tem tudo de ouro. Mas o seu corpo agora já não adianta mais, porque mesmo com todo aquele ouro, quem é que não fez uma viagem maravilhosa que não quer fazer uma melhor? Pastor, eu fui à Europa, eu fui a Paris, mas o meu próximo alvo agora é Roma. E se possível, voltarei a Paris. Pastor, já fui a Roma, já fui a Paris, agora eu quero ir à Alemanha. E aí vai. Sempre buscando, querer sempre mais, mais, mais. Somos seres desejantes, sabe por quê, irmão? Porque sempre queremos mais. Porque sempre queremos o melhor.
A gente espera uma coisa e o dia que acontece perde o brilho. Os nossos desejos nos escravizam. Os nossos desejos nos dominam. E Salomão está dizendo que isso tudo é uma canseira. E ele diz, não dá para dizer o tamanho do cansaço, ser escravo de desejo, porque o meu desejo nunca se satisfaz. São os olhos e ouvidos que nunca se cansam de ver e ouvir. Somos escravos impulsionados, somos motivados e nos tornamos rebeldes por causa dos nossos desejos. No versículo 9, no versículo 10 diz assim: o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Ele está querendo dizer aqui o seguinte, que nós somos presos do novo. Somos prisioneiros do novo, escravos do inédito. Preste atenção. Ele diz, o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi. Nos séculos que foram antes de nós. Ele está dizendo o seguinte, é fútil, é vaidade, é a busca do novo, do inédito, também é vaidade. Agora, por que é que nós estamos sempre querendo buscar o inédito, o novo? Estamos sempre ambicionando fazer ou ter alguma coisa que ninguém fez ou que ninguém tem. É aquela velha história, eu tenho, você não tem. Coisa de jardim de infância, lembra? A menina chegava com uma borracha nova, com um lápis de cor e ficava, eu tenho, você não tem. E aí você corria para casa e dizia, mãe, eu quero uma borracha azul. Eu quero lápis de várias cores. A minha colega chegou com uma caixa de lápis de cera da marca X, com inúmeras cores, cores que eu não tenho, eu quero. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, ó tonto, não queira ser inédito, você nunca vai conseguir. Alguém já pensou isso que você está pensando? Às vezes a gente fica preocupado em não revelar o que estamos pensando. Não, eu não posso falar nada, porque se eu falar, os meus inimigos, as pessoas que estão perto de mim, vão correr, vão fazer primeiro. Ele está dizendo, se tonto, você não é o primeiro a pensar sobre isso. Outras pessoas já pensaram em outro tempo. O que você pensa que é inédito, não é. Outro dia eu ouvi dois pastores conversando. E um disse para o outro assim, eu não copio mensagens de ninguém. As minhas mensagens são inéditas. Eu só prego coisas que ninguém pregou, jamais pregou. E aí o outro disse, rapaz, eu não consigo pregar nada de novo. Eu só prego as mensagens de Pedro, de Paulo. Eu não consigo, rapaz. Eu até tento, mas quando eu vejo, eu estou pregando o que Pedro pregou, o que Paulo pregou, o que Jesus falou. Eu não sou inédito. Amigo, você não consegue ser inédito. Você não consegue ser único, peculiar. Alguém já fez isso antes. Alguém já teve essa sacada. É isso que ele está dizendo. E essa nossa luta de sermos inéditos, ninguém tem um nariz como o meu. É possível. Mas não é verdade. Outro dia eu passei ali na rua, em frente ao mercado. Passou um cara, por incrível que pareça, o nariz dele era maior do que o meu. E eu fiquei, Jesus! E eu pensava que eu era inédito. Não tem. E capaz de lá em Madureira ter gente com o nariz maior do que nós dois juntos. Apesar de que eu não preciso ir muito longe. Esta noite aqui eu já estive verificando.
Amados irmãos, ninguém tem o olhar que eu tenho. Ninguém tem o carro que eu tenho. Ninguém tem o estilo de vida que eu tenho. Ninguém pode ser tão jovem e bonita como eu. Você está parecendo aquele desenho animado do Walt Disney. Diante do espelho. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Aí se o Salomão que está lá do outro lado diz, existe. Deixa de ser tonto. Sempre haverá pessoas mais bonitas que você, mais inteligentes que você, mais sinceras, mais magras, mais gordas, mais famintas, mais educadas, mais mal educadas, sempre tem. Em suma, a vida passa muito rápido para nós sermos escravos do novo. Não vale a pena ser escravo do novo. Veja o versículo 11. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois dele. Ele está querendo dizer aqui o seguinte. Essa nossa busca do novo é porque nós somos esquecidos. Talvez seja por isso. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Ou seja, a gente é esquecido rapidamente, todos nós. O máximo que somos lembrados é em uma geração. Às vezes eu fico rindo aqui, porque me passa coisas na cabeça, me lembro de coisas que eu não posso falar. Porque se eu falar, vocês vão saber de que eu estou falando, então eu fico quieto. Só acho graça. Há pessoas que querem se eternizar, que querem ser lembrados, mas não adianta. Se você não é um vulto histórico, se você não fez algo de extraordinário, como ter pisado na Lua, o primeiro homem a pisar na Lua, com certeza, na próxima geração você não será lembrado. Somos esquecidos. As pessoas mandam fazer uma placa de bronze que também se desgasta com o tempo. Por mais que façamos túmulos com mármores, daqui a 600 anos, tudo virou poeira. Pastor, o senhor está me deixando tão depressivo. Só não tinha uma mensagem melhorzinha para hoje? Talvez você não esteja entendendo o meu objetivo com essa mensagem, com o objetivo do Eclesiastes, do pregador. O alvo dele não é deixar você ou eu, ou todos nós depressivos. O alvo dele é que nós tenhamos a visão, enxerguemos que tudo é vaidade, que tudo é desejo, que tudo passa muito rápido. E se nós tivermos os nossos olhares ou o nosso sentido voltado para isso, nós vamos aproveitar mais cada minuto da nossa vida. Nós vamos viver com maior alegria perto das pessoas que nós amamos e somos amados. Nós vamos brigar menos e amar mais, beijar mais e bater menos, aleluia. Esse é o objetivo do pregador, não é deixar você deprimidinho, é abrir os seus olhos para uma coisa que é real. A vida passa rápida e se você não aproveitar cada minuto, o que vai ser quando chegar lá na frente? O que é que nós podemos aprender com esse texto? Amigo, descanse, você não é herói da última hora. Eu quero falar para algumas pessoas em particular, relaxe. Você não é o campeão dos últimos dias. Pare de querer ser o Messias. Pare de querer ser o Buda, o Cristo, o herói da encarnação de Deus. Por que você está falando isso, pastor? Porque existem pessoas que se empenham
E eles colocam na cabeça dele que se ele não fizer, ninguém faz. Se eu não estiver presente, a coisa não funciona. Se eu não estiver lá para tomar conta do meu filho, ele morre. E as mães acham assim, elas pensam que elas são as super, que se elas não estiverem presentes, o mundo vai acabar. Mas se elas estiverem presentes, elas vão conseguir salvar. E por causa desse pensamento, a gente está deixando de viver. A gente está deixando de sorrir. A gente está deixando de amar. A gente está impedindo as pessoas de serem felizes. Eu não sei se você lembra da história do galo, mas eu vou contar para você e vou terminar essa mensagem. Houve um certo galo que ensinou em todos os galinheiros que o sol só nascia quando ele cantava. E por causa disso, ele se tornou uma celebridade nos galinheiros do mundo inteiro. Porque essa notícia se espalhou, olha, tem um galo que o sol obedece o seu canto. Quando ele canta, o sol nasce. E esse galo muito esperto, ele ficou rico. Visitou vários países. E aonde ele ia cantando às madrugadas. E toda madrugada, mais ou menos antes do sol nascer, ele cantava. Esticava o pescoço e soltava o seu canto. Daí, alguns minutos após ele ter cantado, lá vinha o sol. E a galera subia. Esse é o galo. Um dia tudo ruiu. Pois em uma daquelas manhãs ele amanheceu rouco. Amanheceu afônico. E não conseguiu cantar, meus irmãos. E o povo desesperado, a galinhada louca. O sol não vai nascer, fulano está afônico. E para surpresa de todos, o sol nasceu a despeito do canto do galo. E naquela manhã se descobriu que aquele galo era um embusteiro. Um galo bandido. Que enganou o mundo inteiro. Que o sol nascia independente dos acontecimentos. Que independente do galo, o sol ia nascer. E existem muitas pessoas com a síndrome desse galo. Eles acham que as coisas só acontecem por causa deles, com a presença deles. São aqueles que se acham imprescindíveis. São necessários. Chegam a pensar que o mundo estaria mais pobre sem ele. E uns loucos chegam a dizer: o que Deus faria se eu não tivesse chegado hoje no culto? Ou eu salvei aquele culto hoje. Se não fosse o meu canto, se não fosse aquela oração que eu fiz, se não fosse a mensagem que eu preguei, o culto teria sido uma tragédia. Deus, pode contar comigo. Graças a Deus que eu estou do lado de Deus. Imagina se eu estivesse do outro lado. Você está rindo, mas tem gente que pensa assim e age assim. Acha que Deus é afortunado em tê-lo na igreja. Glória a mim, louvado seja o meu nome. Oh, como seria grande a desgraça de Deus se não fosse crente. São pessoas que se acham importantes demais. E aí vem o Salomão e diz: aquieta-te, você vai passar rapidamente. Sua beleza estonteante vai decair. O fascínio que você tem dos homens vai acabar. A sua eloquência, a sua beleza no falar, um dia vão acabar e haverá pessoas que dirão: quando é que esse velho vai parar de falar que eu quero ir embora?
Você que se gaba da sua independência, um dia vão lhe dar de comer na boca. E graças a Deus por isso, porque se não te derem de comer na boca, significa que você morreu antes. Tudo passa, você vai passar. Por isso não gaste a sua vida desesperadamente, querendo dizer que você é o tal. Na sua vida, existem outras coisas valiosas que você pode trabalhar. Alguém perguntou a um médico como era ser um velho, e ele respondeu: ponha algodão nos ouvidos, 3 pedrinhas dentro do sapato, calce luvas de borracha, passe vaselina na lente dos olhos, durma só 4 horas por noite, e depois de 3 meses você vai começar a se sentir como se sente um idoso. A vida passa rápido, a pessoa que fica querendo correndo para mostrar um ao outro que pode, que é. Pessoas que estão sempre querendo provar alguma coisa. Você conhece gente assim, que está sempre querendo provar alguma coisa? Não olha para o lado não, fica olhando para mim, que de repente ele está aí hoje. E a vida vai passando e você vai perdendo as pessoas. E as coisas lindas se vão. Conheço pessoas que trabalham 20 horas por dia só para provar a alguém que no passado disse que ele não ia dar nada, não ia dar certo na vida. E aí ele trabalha, porque alguém falou para ele lá atrás que ele não ia dar nada na vida. E aí ele passa a vida toda se matando, pisando, para provar para aquele indivíduo que nem vivo está mais, que ele deu certo. Passa a vida toda trabalhando, para poder dizer: eu também posso fazer o sol nascer. Eu também tenho a capacidade. Não despreze o meu poder. Minha vida tem sentido. É o galo. É o galo. Me disseram que quase todo mundo tem esse galo dentro de si. Você tem esse galo aí, irmão? Que pensa que o sol só nasce depois que ele canta? Veja o que o escritor está dizendo aqui. Você vai correr e não vai chegar a lugar nenhum. E, queridos, eu não vou conseguir mudar a cidade do Rio de Janeiro. Eu sei que mesmo daqui a 10 anos ela continuará cheia de coisas a fazer. Eu sei que mesmo que eu fique 10 anos pastoreando essa igreja, o que é bem difícil no nosso sistema, sempre haverá muito trabalho a fazer. Então, pastor, o que é que nós vamos fazer da nossa vida? O que é que você vai fazer da sua vida? Eu decidi começar a investir em pessoas. Parar de investir em tijolo, em cimento, em argamassa. E começar a investir em pessoas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou investir em buscar viver melhor a minha vida com a minha esposa. E olha que depois que eu tomei essa decisão, eu tenho curtido muito mais a minha mulher. Eu tenho curtido muito mais os meus filhos. Eu tenho curtido muito mais as pessoas da qual são meus amigos na igreja. Eu vou investir em buscar e viver melhor com essas pessoas que estão perto de mim. Ser o melhor pai, ser o melhor amigo. Por quê, pastor? Porque a vida passa voando. E eu posso perder o melhor, que são vocês. O que adianta chegar lá na frente e não contar amigos?
Você pode ter uma casa de praia, você pode ter uma fortuna no banco guardada, mas se você não tem amigos para conversar, para gastar, se você não tem amigos para levar para a sua casa, então para que essa casa? A casa só é maravilhosa porque você tem gente para pôr lá dentro. Esposa, filhos, filhas, netos, genro, nora, sogras. Quando elas se convertem, elas são ótimas. E as noras convertidas são maravilhosas, irmãos. Mas não. Você é rabugento, rabugenta. Você investe em paralelepípedo, em cimento, em coisas que não têm vida. Constrói seu castelo, tem dinheiro para fazer cruzeiros para qualquer parte do mundo. Mas e daí? Não tem ninguém para tirar foto sua. Sozinho. Tem que pedir alguém para tirar. Tira minha foto aqui, por favor. Aparece sozinho. Está sempre sozinho. Por quê? Não aproveitou a vida. Aproveita-se melhor a vida quando se tem amigos. Quando se tem gente do lado. Quando se honra a família. Quando se pode correr atrás de uma netinha que ainda não fez 2 anos e você vira um cachorrinho e sai correndo de 4 atrás dela. Quando joga lá pro alto e a pega outra vez. É lamentável que a gente só comece a dar valor a pessoas depois de um certo tempo de nossa vida. Quantas coisas jogamos pela janela? Quantas oportunidades deixamos passar? É a história do homem que encontrou uma praia cheia de filhotes de tartarugas que tentavam chegar às águas antes de serem abatidas pelas aves. Alguém passou e lhe disse: você não vai conseguir salvar todas essas tartarugas. Elas serão mortas. A praia é muito grande. E ele virou para essa pessoa e disse: não importa. Talvez não faça diferença para você, mas vai fazer diferença para cada uma das tartaruguinhas que eu salvar. Não fique querendo fazer diferença para as multidões. Faça diferença para quem está perto de você. Para sua filha. Para o seu filho. Honre seu pai. Honre sua mãe. Beije-os todos os dias. Abrace-os. Porque daqui a pouco eles não estarão mais com você e só restará deles uma lembrança. E a esperança de vê-los outra vez no céu. Essa é verdadeira e real. Mas aqui na terra, só a esperança de vê-los no céu. Lembranças, fotos de você sorrindo, de alegria, de natais, de dia dos pais, de dia das mães, de dia dos avós, de shoppings, de viagens que você fez com eles, e você vai olhar e dizer: olha, foi rápido, mas eu aproveitei, foi rápido, mas eu vivi tudo que a vida pode me dar. Em nome de Jesus, não deixe que a vida passe e você não desfrute desta vida. É isso que Salomão está dizendo. Vamos fazer a diferença. Um dos filmes que mais me impressionou foi o filme A Lista de Schindler. Uma das cenas que mais me chocou e que me emocionou foi a cena quando ele chora. Porque ele já tinha gasto todo o dinheiro que possuía. E o número de judeus salvos não tinha passado de 1.000 e poucas pessoas. E no dia em que os aliados chegaram, e ele era um alemão, e ele teve que fugir. O filme conta que aquele grupo de homens e mulheres salvas e crianças o levaram até o carro. E ele olhou para o carro e olhou para a multidão. Aquele grupo que estava com ele disse: eu poderia ter vendido esse carro. E ele tirou uma medalha. Ele falou: eu poderia ter vendido essa medalha, essa aliança. Salvaria mais uma vida, mais outra vida. Desespero de alguém que queria salvar vidas.
Irmãos, em nome de Jesus, vamos prestar atenção na vida, ela é muito rápida. Deus nos colocou aqui com um propósito em nome de Jesus. E o propósito se chama gente. Viver perto de gente, sentir cheiro de gente, amar gente, ser amado por gente. Eu não tenho nada contra quem cria cachorro, mas, pelo amor de Jesus Cristo, pessoas que gastam fortunas com cães. Por favor, pode ficar com o seu cachorrinho, cuide bem dele, mas lembre, ele é só um cachorro. Tem gente precisando da sua ajuda, tem gente precisando do seu amor, tem gente precisando do seu carinho. Há pessoas que estão sucumbindo esta noite nos pontos de ônibus, dentro dos ônibus. Há trabalhadores na nossa jornada para casa, nos sinais de trânsito. Há pessoas que estão vivendo dramas terríveis e nós ficamos dentro da nossa gaiolinha, dentro do nosso cubículo e pensamos, eu sou tão feliz. Querido, a gente precisa entender que a nossa felicidade tem a ver com a felicidade do próximo. Aleluia. E nós só alcançamos ser felizes quando alguém que está próximo de nós também está sendo feliz. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.